Graça e paz, aqui é o pastor Igor Marçal e você está no Café com Palavra. Nós estamos na nossa série falando sobre chamado e você é muito bem-vindo aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative aí as notificações e deixe aí o seu like ou dislike e o seu comentário, com certeza vai estar aí nos ajudando a melhorar mais e mais aqui o nosso canal. Amém? Estou aqui com o pastor Zaid e nós, no nosso bate-papo aqui com o nosso café, estamos aqui conversando acerca de chamado. E eu quero startar o nosso bate-papo aqui com o item falando sobre nós fomos chamados para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto é em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 14 e 15, que diz assim: E para isso vos convocou, ou chamou, por meio do evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes, conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. E aí, pastor Zaid, o que seria esse chamado aí que o Senhor está nos fazendo, essa convocação para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo? Quer dizer que a gente vai ser glorificado igual Ele? É isso aí, pastor Zaid? O que você entende disso aí? Então, quando nós pensamos em glória, né, vem a nossa imagem, a questão de luz, né, de algo bem pomposo também, né? Sim. Porque realmente expressa a ideia de realeza, está ligada à majestade, a um rei, né? Então, a ser glorificado receber honra, né? E receber alguma coisa que nos torna parte da realeza. Então, de certa forma, seremos glorificados como Cristo foi glorificado. Paulo diz que ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorificado de Cristo, né? Então, nós teremos essa experiência de recebermos da parte de Deus, né, da sua majestade real, uma dádiva que vai nos tornar honrados e digamos assim, titularizados dentro da nobreza do reino de Cristo. Então, isso é algo para nos incentivar, né? Para nós tentarmos cada vez mais desejar o céu que Cristo tem para nós e o reino dele, né? Estamos desejosos de estarmos lá. Temos esse desejo implantado em nós e queremos realmente estarmos lá. Desde o vídeo passado que a gente vem falando que os ambientes, né, de chamamento, eles começam a nos apontar para a questão, para as bênçãos espirituais. Então nós tivemos um primeiro item, onde nós falamos sobre filiação, ser povo, amado e filho de Deus. No segundo falamos sobre relacionamento, onde falamos sobre ter comunhão com o Filho de Deus e viver em paz e unidade um só corpo, ou seja, comunhão com Cristo e comunhão uns com os outros, relacionamento. Num terceiro ponto, começamos a falar sobre conduta moral, falamos sobre andar de forma digna da nossa vocação, santificação e liberdade responsável. E desde então nós estamos falando sobre bênçãos espirituais, que na verdade as bênçãos espirituais, elas configuram a maior parte dos ensinamentos sobre chamamento. Falamos sobre uma só esperança, falamos sobre a vida eterna, né? E agora estamos falando sobre alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que é herança.
não é? O primeiro ponto, uma só esperança, fala de salvação, não é? Toma posse da vida eterna, fala sobre salvação. E agora nós estamos começando a entrar num ponto aqui que as Escrituras vão nos apontar o ensinamento sobre alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que isso fala de herança. Então, é exatamente como o pastor Zay está pontuando aqui. Todo o processo, o plano de vida que Deus tem para nós, ele é pensado na eternidade. Tá? Não que parte desse processo já não seja vivenciado aqui, mas entenda, nesse caminho nosso aqui, pela nossa peregrinação, nessa vida natural, é uma peregrinação de plantar e regar, certo? É a gente plantando. É muito fatídico que a própria Escritura vai nos dizer que a gente está plantando no corpo material. E a gente vai colher, né, com o corpo glorificado, um corpo transformado. Todo esse nosso desenvolvimento aqui na Terra, tá? Ele é apenas o prelúdio de todo o plano que Deus tem estabelecido a nosso favor. Então nós estamos aqui cumprindo um papel, não é? Na dispensação da graça, a qual já está no fim, está terminando, e vai entrar um outro período entre que Deus ele tem estabelecido para um tempo de conserto para Israel em especial e aqueles que eram para ter subido como igreja e não subiram. Então, assim, é um período de semeadura. Quando o processo de Cristo finalizar, o projeto de restauração que Deus falou, que vai reunir em Cristo todas as coisas, né? Vai unificar em Cristo todas as coisas. Quando isso acontecer, aí vamos começar uma outra dispensação, que a gente chama da dispensação da eternidade, que nós não sabemos como será, como vai se desenvolver na sua plenitude, nós temos alguns indícios do seu funcionamento, mas é nesse lugar que Deus tem preparado para nós, e Cristo também, preparado para nós esse plano aqui. Então, alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que interpreta isso como um apontamento de um empoderamento humano, natural, para, de alguma maneira, exercermos aqui na Terra algum tipo de atividade super-heróica, uma coisa nesse sentido. E não tem nada a ver com isso. Tá? Alcançar a glória do Senhor Jesus seguir na mesma direção com Ele, né? Caminhar nos mesmos andamentos com Ele. Por isso que a palavra fala, né? Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz quanto por meio de nossas cartas. Engraçado que Paulo aqui nos aponta que a tradição, ou seja, os princípios, a doutrina cristã, era ensinada dessas duas maneiras. Por voz e através das cartas, que depois eram utilizadas, né, como esse endossamento daquilo que Paulo já havia ensinado e etc. Então, eu vejo, pastor Zait, que é importante que a gente compreenda, né, que o projeto de Deus, o plano dele de vida para nós, né, o projeto de vida que ele tem para nós, ele não é um projeto de vida natural, ele é um projeto de vida no âmbito da eternidade. Então, a gente está aqui vivendo coisas, por isso que a Bíblia fala que o que o olho não viu, o que os olhos não viram e o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, esse algo que nós vamos experimentar, que é isso daqui, é nesse nível. Então, alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo é nós entendermos que esse é um chamado para mim e para você. Alcançar essa mesma condição. Mas para alcançar a mesma condição na eternidade, a gente tem que alcançar também a mesma condição aqui na terra. O que você tem para dizer para nós, pastor? Vamos conversar um pouco sobre isso. Para nós alcançarmos a mesma condição de Cristo, ou seja, um corpo glorificado, né, ressurreto,
na presença do Pai, como filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, para nós alcançarmos essa condição, lá nós temos que alcançar a mesma condição dele aqui. Qual seria essa condição dele aqui que a gente tem que alcançar? O que você tem a dizer sobre isso aí? A palavra, ela afirma que ele mesmo, sendo Deus, ele reduziu, né, a forma de homem, e na forma de homem ele se humilhou ainda mais, né, para obedecer o propósito de Deus. Então, uma das condições é humilhar-se, né? E assim, na vivência de Jesus, na vida diária dele, nos relatos bíblicos dos evangelhos, nós vemos ele operando coisas extraordinárias. Mas nós vemos ele andando a pé, nós vemos ele tendo cansaço físico, né? Então, nós temos que ser sensatos, né? Não viver aquela coisa de, nossa, eu sou crente agora e nada mais vai me vencer, eu vou só estar por cima, né? Não, nada de ruim vai acontecer comigo, né? Porque o próprio Jesus teve momentos difíceis, né? Ali com os discípulos, momentos em que ele precisou dos recursos terrenos, ele teve que ir atrás desses recursos, ele teve que se esforçar, né? Então, eu vejo que é um pouco disso, de ter sensatez, sabe? Não achar que, o pastor diz, nós somos super-homens, super-heróis. E saber que as coisas sobrenaturais, elas acontecem, mas tem que cumprir uma finalidade, um propósito, né? Que Deus, ele pensou para aquele momento. Tem um texto muito interessante de Romanos 8:17, que diz: se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, assim, vou começar do texto que o pastor Zaid falou, porque foi um texto muito pertinente. Então, Jesus começou a trajetória dele, né, diminuindo, né, assumindo um papel de servo. Isso mostra muito do caráter do reino de Deus, da mecânica de funcionamento das coisas de Deus, para se alcançar alguma coisa. Então, Jesus não começou a sua trajetória galgando a sua posição de filho de Deus na terra. Ele começou simples. Ele começou o seu processo de simplificar as coisas desde o céu. Ele abriu mão da sua glória. Ele se sujeitou a um processo de esvaziamento. Não é? Então, ele não quis chegar na terra, vou usar um processo de fala da nossa contemporaneidade aqui. Ele não chegou chegando, né? Na verdade, muito pelo contrário. Ele chegou pequeno, ele quis mostrar todo o processo de conquista. Então, a gente tem uma fala, né, dentro do nosso meio cristão, que é uma fala que a gente utiliza, né, que tem toda uma simbologia, que a gente diz assim, né, que difícil não é tirar o povo do Egito, difícil não foi tirar o povo do Egito, mas é tirar o Egito de dentro do povo, né? Para talvez você que não entenda a analogia, que está nos assistindo aí, quando Moisés, né, atuou ali para libertar o povo do Egito, para ser o instrumento de Deus para tirar o povo do Egito, o povo foi para o deserto. E nesse processo do deserto, o que mais complicado foi tirar o Egito, né? Ou seja, a cultura, o costume, né? Ali aquela situação de sou escravo, tá bom, o que eu tenho aqui é melhor do que o que eu estou tendo agora, né? Melhor ficar comendo uma cebola e pepino, mas pelo menos eu tinha aquela mentalidade escravizada, aquela mentalidade empobrecida por causa do cativeiro no Egito. Então, difícil foi arrancar aquilo dentro do povo.
o que nós estamos vendo aqui é o mesmo sentido. Então, enxergar essa realidade, né, de alcançar a glória. Entenda que quando muitos pensam nesse processo de glória, logo a gente vislumbra Cristo no trono, reinando, o leão que venceu, rugindo, e, né, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É fato, isso é uma verdade? É sim. Só que ele não foi do ponto A ao ponto B de forma automática ou sem haver um processo no meio do caminho. Então, o que a gente muitas vezes vê é que as pessoas, quando veem isso daqui, eles só enxergam o fim do processo. Só que ninguém começa do fim, a gente começa do começo, e o começo Jesus foi muito enfático em mostrar para os discípulos dele que o maior tinha que ser o menor, que o grande é aquele que servia todo mundo. Então, vou usar uma outra frase que a gente utiliza no meio cristão também. Antes do trono tem o altar, né? Antes da coroa tem a cruz, né? Então tem muita gente brigando pelo trono, quem que vai reinar, mas pouca gente quer a toalha, né? Para brigar para ver quem vai servir. Então, a glória do Senhor começa quando ele atua dessa forma, como aquele que servia a todos, né? Servo de todos os irmãos. Ali começa. Então, a alcançar a glória é entender que o processo também precisa ser vivido. É o que Paulo falou aos Romanos, olha, cadê? Nós vamos sofrer, mas se sofrermos com ele também vamos ser glorificados. Então, para chegar nesse lugar, e dá para chegar, né, no lugar de reinar, de estar com Cristo lá, e etc., mas você tem que começar lá do primeiro degrau, e subir nessa escada, que não é fácil, porque muitas vezes o Egito dentro de nós é resistente, a gente constrói uma imagem, né, de triunfalismo na cabeça, de uma proposta triunfante, e a gente não consegue se esvaziar, né? Então isso é perigoso demais. Então nós somos chamados para isso. E fazendo aí uma junção, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12, diz assim: suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo o nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que os convocou para o seu reino e glória. Mais uma vez, né, pastor Zait? A palavra nos mostrando que a nossa convocação, ela tem um contexto, ela tem um entendimento da eternidade. Nos convocou para o seu reino e glória. A gente sabe, o reino, ele está dentro de nós, mas de forma literal, ele só vai ser aplicado no final de todas as coisas aqui, no final da tribulação, quando Cristo vier. E ali, para a eternidade. Então, o reino, de forma literal, a sua vivência literal, é o fim do processo. Nós estamos sendo convocados para esse fim de processo, mas a minha condição nesse reino é definida agora. Por isso que a convocação está vindo agora, o chamamento está vindo agora. Porque eu me posiciono agora para me manifestar lá, quando acontecer, quando vier na sua. Por isso que é fé. O reino vai vir, eu sei que vai. E eu já me preparo agora. Eu não vou deixar o reino se manifestar para me posicionar, porque já vai ser tarde. Eu me posiciono hoje, porque quando o reino se manifestar, eu já vou me manifestar junto com o reino. É isso, pastor Zait? Como é que é? Dessa maneira mesmo, porque o reino, de forma física mesmo, né, só vem no fim, né, no final dos tempos. Mas assim, como Cristo ele deu apontamentos da glória, né, ele abriu, assim, vamos dizer, deu algumas amostras, né, do que era a glória, quando ele transfigurou, né, viu o Pai falando: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então todos esses episódios demonstram aquilo que ainda vai vir mesmo, né? E para nós estarmos atentos a isso, não é o momento ainda, né? É depois.
E aqui a gente tem que suportar algumas coisas, né? E tá com o coração obediente. É essa obediência que Deus requer de nós, né? Então nós temos que nos humilhar diante da sua mão. Para quê? Para que o nosso coração se torne obediente. Pela questão do pecado, da herança pecaminosa, a nossa tendência é rebelde, né? É não querer obedecer, fazer a nossa vontade. Então, para isso, a gente tem que pedir que Deus torne o nosso coração humilde, né, maleável na sua mão para Ele trabalhar, para que nós possamos o representar aqui, né, seja na mesa de um rei, de uma autoridade, ou seja, na casa do homem mais pobre aqui no mundo, e nós termos o mesmo tipo de comportamento, de conduta, né? Seja tendo a mesa mais farta ou a mais simples. É isso. Esse é o lugar, né, que nós precisamos alcançar para que, de fato, sejamos dignos, né, de alcançar esse lugar, né, o seu reino e a sua glória. Amém. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Continue conosco, acompanhando aqui a nossa série e, enfim, né, e todas as outras demais aqui do Café com Palavra. Fique na paz. Deus abençoe.